Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h21 e vamos conversar com o doutor em ciência política, advogado e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, ontem a gente teve mais um episódio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que foi a uma manifestação que pedia AI-5, fechamento do Congresso Nacional, enfim, tinha ali diversas demandas antidemocráticas. Como é que você viu mais esse episódio do presidente, Folena? Glauco, uma repetição, de fato. Agora mesmo, no mês passado, em março, antes dele ir para os Estados Unidos, ele parou numa base militar em Roraima, e incentivou os seus apoiadores a fazer aquela marcha do dia 15 de março. Quer dizer, usou a instalação militar, usou recursos públicos, Então, o tempo inteiro, quer dizer, nós nesse jornal, Brasil Atual, em diversas oportunidades, sucessivamente temos falado das diversas violações da democracia praticadas por Jair Bolsonaro. Quer dizer, não é nenhuma novidade. O Bolsonaro tem um projeto claro, um projeto fascista, é um neofascismo, vamos colocar assim para ficar melhor. Ele não tem uma visão nacionalista, não tem, ele é um entreguista, mas ele tem uma postura de extermínio. E assim o tempo inteiro, de confronto. Nós estamos diante dessa pandemia, um momento que exigiria que o presidente da República estivesse à frente do país, comandando o país, a essa grave crise sanitária. O que nós temos visto é exatamente o contrário, Paulo. Temos visto um presidente que trabalha pela morte, defende coisas absurdas, defende um estado de exceção. Então é o fascismo, não tem como ser diferente disso. Então nós estamos numa situação que não é nenhuma novidade. A novidade é que me parece que agora, espero que tenhamos chegado no limite e que se crie no nosso Brasil agora uma frente antifascista contra Bolsonaro. As forças progressistas de esquerda, o centro e até mesmo pessoas da direita sendo atacadas por Bolsonaro, todos agora que defendem a democracia, um mínimo de democracia, temos que nos reunir numa frente antifascista contra Bolsonaro. Esse me parece que é a chamada para os dias de hoje, para essa semana. Nós temos que, muito rapidamente, dentro de uma ação política, tentar enfrentar o Bolsonaro, porque ele partiu para o enfrentamento. Não fomos nós que partimos por ataque contra Bolsonaro. Bolsonaro é que está nos atacando, está atacando a sociedade, ele e seus seguidores, expondo as pessoas, expondo a saúde pública, a contaminação das pessoas pelo coronavírus. Então, o momento é um momento de chamarmos uma frente nacional antifascista. Esse para mim, Glauco, é o momento mais importante agora, principalmente diante dessa crise do Covid, diante do afastamento do ministro da Saúde, que estava antes, não quero aqui fazer uma defesa dele, ou dizer que está bem ou mal, mas diante das circunstâncias com que aconteceu. Quer dizer, nós estamos, sim, o Brasil é um país à deriva, há muito tempo. Desde o dia 1º de janeiro de 2019. O Bolsonaro, quando assumiu a presidência da República, seu primeiro discurso de posse, ele frisou bem que a partir daquele dia estava terminando a política, o governo do politicamente correto. E é isso que ele tem feito até aqui, agredido a todos, agredido negros, índios, mulheres, homossexuais, gays, e agora idosos, crianças. Então é isso o tempo inteiro, quer dizer, nós temos que, não dá para conviver com um presidente da República que o tempo inteiro vive agredindo a sociedade, agredindo o país, violentando a Constituição desse país e as instituições, Glauco. Folena, e chama a atenção, o fato que eu estava acompanhando aqui, que duas associações de magistrados, inclusive as duas alinhadas ao chamado lavajatismo, mas uma delas, inclusive, que foi sua linha auxiliar, conforme mensagens da chamada Vaza Jato, se manifestaram contra o presidente Jair Bolsonaro, sendo que a gente sabe que, na verdade, toda a operacionalização no sentido político da Lava Jato acabou pavimentando também o caminho para Jair Bolsonaro. Ou seja, de fato,
você acredita que esse pode ser um ponto de virada? Bom, primeiro, a sua questão é importante, mas eu queria reforçar, isso que você levanta, Bolsonaro está no poder em razão de um grande consórcio, de uma grande associação que se formou. Esse consórcio que envolve a grande mídia, que hoje é atacada por ele, a grande mídia é atacada por ele, isso envolve o Poder Judiciário brasileiro, e aí, particularmente, tem que dar o nome, né? A Lava Jato de Sérgio Moro, partidos de direita, empresários, né? Empresários, banqueiros, toda essa gente se favoreceu, né? Apoiaram o Bolsonaro e se favorecem de Bolsonaro. Até esse momento da crise, estão ganhando muito dinheiro. Nesse consórcio, só para destacar para os senhores ouvintes, na semana passada, na sexta-feira, foi aprovada a tal da PEC do orçamento de guerra, na qual os banqueiros, todos nós estamos passando por dificuldades. Todos, todo o país, menos os banqueiros. Os banqueiros asseguraram para eles o recebimento em dia dos encargos da dívida, com o dinheiro do erário público. Isso foi aprovado por uma iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados e aprovado pela Câmara e aprovado pelo Senado. Então é um grande consórcio em que o povo brasileiro está sendo massacrado. Fizeram de tudo para tirar o presidente Lula da disputa eleitoral para que Bolsonaro chegasse ao poder. Bolsonaro chegou. Então, Glauco, a sua questão, nesse momento em que integrantes da Lava Jato, do Poder Judiciário, como o ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem veio se colocar de forma assustada, que tem que defender a democracia, ele até um pouco tempo atrás, ele era um que dizia: temos que ouvir as vozes da rua. Quando era para caçar o presidente Lula, ele ouvia as vozes da rua. Então, Glauco, temos que destacar o que essas pessoas fizeram de mal para o Brasil. Militares egoístas que colaram, e Bolsonaro se colou nesses militares, os militares no Bolsonaro. O governo do Bolsonaro e dos militares, para mim, é a mesma coisa. Não há diferença. E o Bolsonaro é que comanda tudo isso. Todos permitem que o Bolsonaro comande. Então, Glauco, deixando de lado agora todas as diferenças ideológicas, todo o passado, mas é importante destacar o que essa gente fez, o momento agora é convocar, de fato, as pessoas racionais, quem tem racionalidade nesse momento, para se unir. Porque chegamos no limite, não dá mais. Porque ontem, na hora em que Bolsonaro falava lá em frente ao quartel-general do Exército para o seu grupo de seguidores, alucinados, o seu filho divulgava no Twitter dele um grupo de atiradores com camisas negras e face de Bolsonaro, atirando, fazendo homenagem a Bolsonaro. Ameaça maior do que essa, Glauco, tudo orquestrado, Bolsonaro não dá um passo sem saber o que ele está fazendo, ao contrário do que muitos dizem, né? O Bolsonaro, ele sabe o que está fazendo, ele está conduzindo um país inteiro ao extermínio, ele é um genocida, e ele tem que ser imediatamente, nós estamos há muito tempo falando nisso, ele tem que imediatamente ser afastado, não dá mais para aturar Bolsonaro. Não é mais uma questão puramente de ordem jurídica. A ordem jurídica muito foi violentada. A Constituição, as leis penais do Brasil foram violentadas por Bolsonaro por diversas maneiras. Ontem, inclusive, mais uma vez, não foi só violência à Constituição. Ele praticou, mais uma vez, crime contra o Estado de Direito, previsto na Lei de Segurança Nacional, o tempo inteiro, provocando. E ninguém faz nada, ficamos somente todos perplexos. Não dá mais para ficar perplexo. Não dá mais. Então, o momento agora é de isolamento, porque eles estão nos ameaçando fisicamente, com armas apontadas em nossa direção. E isso não é novidade, porque ele também não mentiu. Durante a campanha eleitoral, o tempo inteiro, o símbolo dele de campanha era a arminha na mão. Isso é um ato típico do fascismo. Típico do fascismo, que utilizou suástica e outros símbolos. E o Bolsonaro utilizou o símbolo da arminha na mão, o tempo inteiro propondo a morte. Então, Glauco, se a Lava Jato, se os membros da Lava Jato agora querem tentar buscar um campo de racionalidade, tudo bem,
mas eles vão ter que ser julgados pelo que fizeram no passado. Muitos desempregos, muitos males foram causados no país, inclusive a democracia desse país, pela Lava Jato. Bolsonaro é fruto da Lava Jato. É fruto da Lava Jato. Folena, agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Folena. Prazer em falar com você. Folena, seguinte, eu queria que você falasse, você falou já que ele tem que ser afastado, né? Que o presidente Bolsonaro tem que ser afastado. Acabei de receber aqui um WhatsApp aqui do Marcelo Shoa, que você deve já conhecer, né? Da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ele está falando o seguinte: se o deputado Rodrigo Maia, né, se recusar a abrir um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro, ele próprio poderá responder a processo no Conselho de Ética por prevaricar e não cumprir com suas obrigações constitucionais. Você concorda com ele, Folena? E também queria depois que você falasse sobre essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão. Marilu, perfeito, quer dizer, juridicamente está correta a análise do Shoa. Não há dúvida, não é de agora. O presidente da Câmara dos Deputados, e vamos colocar isso também, Marilu, fiz uma crítica agora, relembrando Sérgio Moro e a Lava Jato, todos os integrantes da Lava Jato, mas nós temos que colocar também que Rodrigo Maia faz parte desse consórcio. Não é que agora o Bolsonaro está se dirigindo contra ele que nós vamos perdoá-lo. Porque essa questão de violação à Constituição e às leis por parte de Bolsonaro, antes até mesmo do processo eleitoral e depois da posse, Rodrigo Maia tem pleno conhecimento. E ele sempre dizia com cinismo: o Brasil não aguenta um outro impeachment. Ora, o impeachment da presidenta Dilma, que nada cometeu de equívoco, de erro, de nenhuma violação, foi possível ser processado por todos esses que hoje Bolsonaro ataca. Todos. Todos. Então, Rodrigo Maia, o Shoa está correto. O Rodrigo Maia está prevaricando há muito tempo. Não é mais uma questão meramente de se há espaço político ou não. Não é, é uma questão agora de sobrevivência do país. Nós estamos diante de uma grave crise sanitária, em que no mundo inteiro milhões de pessoas estão morrendo, e no Brasil também. Os números no Brasil são irreais. Irreais. Não são 2.600 pessoas mortas, são muito mais. Vamos acreditar, não vamos ficar com essa... Se for 2.000 pessoas, é muita gente, não era para morrer ninguém. Então, nós estamos numa situação, diante de uma grave crise sanitária, em que o presidente da República descumpre, desorienta, ele tornou ineficaz todas as ações que estavam sendo feitas na defesa da saúde pública. Todas, não é só agressão à democracia, ele está violando a vida das pessoas, violando a integridade física das pessoas. Então, Marilu, o Shoa está correto, juridicamente eu vejo também assim. A questão não é uma questão meramente política, não é meramente jurídica, ela é política mesmo. Nesse momento é política. Política, temos que todos nós nos convencer. Espero que a Lava Jato tenha se convencido do erro, né? Não adianta ficar só pedindo para o presidente Lula ficar fazendo análise das ações do partido, e os outros todos aí passando, a TV Globo, os grandes meios de comunicação, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que agora se veem tacados, né? Não fazendo também a sua autoanálise. Agora o momento é, todos temos que nos unir. Todos temos que nos unir. Com relação, Marilu, à questão que você levanta, da aproximação de Bolsonaro com o Centrão, fica claro, Marilu, como o Bolsonaro é um político hábil. Muita gente, o Bolsonaro é despreparado, o Bolsonaro não governa o Brasil não tem um governo. Então, quero dizer, Marilu, repetir, já falei isso na última intervenção que eu tive a oportunidade aqui no Jornal da Manhã, no Jornal da Brasil Atual. Bolsonaro tem um plano de governo, não é um desgoverno. O plano de governo de Bolsonaro é propor um Estado fascista no Brasil, associado a uma política econômica ultra liberal, sem Estado algum. Isto é um governo. É um governo contra o conjunto da população brasileira, contra os pobres. Bolsonaro está associado aos militares, e os militares ao Bolsonaro. Não tem como desvinculá-lo. Os militares não controlam o Bolsonaro. Tanto não controlam que Bolsonaro demitiu o ministro
da saúde. Quando todos diziam, não, ele não vai demitir o ministro da Saúde, ele está sob devido controle. E Bolsonaro, sabendo que não tem força no parlamento, é fraco no parlamento, faz agora o que ele conhece, que é a velha política. Ceder espaço no governo para o Centrão, que são oportunistas também. Vão tirar vantagens, muito provavelmente não vão fechar com ele na hora do juízo final. O juízo final está próximo a acontecer. Estava assistindo a excepcional entrevista do Frei Beto, anterior à minha intervenção, né, do seu novo livro, e a sua pergunta a respeito do título do livro do Frei Beto é exatamente o momento, infelizmente, é o momento do Brasil. Né? É o diabo. Esse juízo final está chegando. E agora, muitos que no passado atuaram contra o povo brasileiro, contra a democracia do Brasil, vão tentar mudar de lado, como já começamos a ver ontem nas manifestações do ministro do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, da Lava Jato e de outros políticos. Então, são os adesistas de sempre. Me parece, e tudo demonstra que no meio político, né, Bolsonaro está perdendo espaço, mas ele é forte, porque tem um forte nível de seguidores, ainda segundo as próprias pesquisas dos seus opositores, do Datafolha, que diz que ele tem 36%. Eu não sei como é que essa pesquisa também foi formulada, essa pergunta, também não consigo ter esse grau de avaliação, mas é um grau, mesmo que seja 20% de seguidores, são pessoas que poderão dar muito trabalho. Por isso que agora é necessário a força de todos para isolar essas pessoas. Nós temos que continuarmos em casa, no isolamento social contra o Covid, lutando contra o Covid-19, como também teremos que fazer um isolamento do bolsonarismo nesse momento. Um cordão sanitário contra o bolsonarismo e todos os males que o bolsonarismo está causando ao Brasil nesse momento, Marilu. Perfeito, Folena, de minha parte, muito obrigada. Forte abraço para você. Passo para o Glauco. Folena, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhores ouvintes. Um bom dia para todos. Bom dia. Conversamos aqui com o doutor em Ciência Política, advogado e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.